Olá, amigo, amiga, irmão, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente para meditarmos na graça do Senhor. Hoje estaremos meditando sobre os desafios de uma vida em Cristo. Falaremos sobre arrependimento, confiança, esperança e a certeza que nós, por mais que esforcemos, sempre iremos falhar. Mas o que fazer em todas essas situações? Você é o meu convidado para estarmos meditando logo após a nossa vinheta. Então, meu irmão, minha irmã, como comentamos no início deste vídeo, hoje estaremos falando sobre desafios de uma vida em Cristo. Não é fácil, porque irão surgir diversas situações para nos fazer desistir, desanimar, para desafiar a nossa confiança em Deus, a nossa fé em Deus e as nossas ações. Porque lembramos que o mundo, a partir do momento que nós declaramos Cristo sobre nossa vida, eles começam a nos enxergar de uma forma diferente. Você pode perceber isso quando nós pisamos na bola e a turma fala, é crente, lá, vai na igreja. E como é que então nós devemos reagir e agir sobre todas essas situações? E é por isso que nesse vídeo nós vamos estar falando sobre isso. Porque Deus nos escolheu, porque chegamos até aqui e o que Deus espera de nós. Então, a nossa caminhada com Cristo começa com arrependimento. E em Marcos, capítulo 1, versículo 15, diz assim: ele dizia, o tempo está próximo e o reino de Deus está aqui. Arrependem-se e creiam no Evangelho. Então, nossa caminhada com Cristo começa aí, no ato da nossa... do nosso ato de arrependimento. Muitos falam ato de conversão, atos de mudança de atitude, onde nós reconhecemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, onde nós damos o primeiro passo, nos arrependemos, confessando para Cristo que precisamos dele, que pecamos, falhamos, erramos e que nós queremos uma nova história, um novo recomeço. Então nós confessamos o nome de Cristo como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Então nós começamos essa caminhada, nos arrependemos perante a cruz de Cristo. Aí começou esse processo, então nós começamos a caminhar, começamos a congregar, começamos a ser discipulados, começamos a procurar o batismo nas águas, nos tornamos membros de uma igreja local, que é necessário, cumprimento das escrituras. E então nós começamos esse processo de transformações. Viemos do mundo com diversos erros, com diversos pecados em diversas áreas, mas aos poucos o Espírito Santo vai trabalhando em nosso coração, em nossa vida, e vai nos limpando e nos demonstrando e mostrando para nós o que precisamos fazer para termos uma restauração em um processo de santificação. A Bíblia nos orienta em alguns aspectos diretos, onde Paulo escreve as cartas dizendo que aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais. Então, ele aponta alguns pecados e também mostra as ações que devemos tomar por conta disso. E não somente essas coisas, mas diversas outras ações que nós precisamos tomar, diversas mudanças de atitudes, diversas mudanças de caráter também, para que o mundo possa enxergar a Cristo em nossas vidas. E
O segundo ponto, então, depois de nós nos arrependermos, é confiarmos em Deus. Em Mateus, capítulo 6, 25 ao 34, diz assim: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida maior que o alimento? Não é o corpo maior do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que essas aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado no curso de vida? E por que se preocupam com os que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não se trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo que a vocês, que nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe o que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o dia de amanhã, pois o dia a dia terá os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então, o próprio Mestre Jesus aqui nos orientando e nos mostrando que nós precisamos confiar em Deus. Que nós, por mais que nos esforcemos, por mais que consigamos fazer algo, a nossa dependência tem que vir e tem que ser em Deus. Porque por mais que haja a possibilidade e a mentalidade de que nós somos autossustentáveis, isso é engano. Porque, como disse aqui o texto bíblico, que as aves dos céus não semeiam e nem por isso Deus os deixa passar fome. A relva do campo cresce, mas logo é lançada ao fogo. E Deus tem cuidado delas. E se tem cuidado delas e com essas coisas, imagina nós que Deus ama, que Deus entregou o seu próprio Filho ao nosso favor. Então, nós precisamos então agora aprender a descansar e a confiar em Deus, porque Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso sustentador. Ele sabe o que é melhor para nós. E quanto mais cedo nós entendemos, e quanto mais cedo nós buscarmos descansar em Deus, nós alcançaremos a felicidade com mais certeza, com mais, como é que podemos dizer assim, a felicidade real, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, que excede todo entendimento, porque a alegria do mundo é passageira, são coisas passageiras na bebida, nos vícios, nas drogas, mas quando o efeito desses estimulantes passam, vem o vazio, vem a falta, e eles acham que isso é precisar, então, aumentar o seu prazer em outras coisas. E, na verdade, tudo isso é a ausência da presença de Deus. E é por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus. O terceiro ponto, acho que é mais difícil para nós, seres humanos, que vivem numa vida agitada no tempo de hoje, que é esperar em Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, nos diz assim: Coríntios, capítulo 15, 17 ao 19.
E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé de vocês que têm, ainda permanecem os seus pecados, e ainda mais os que adormecem em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Então, nós temos que entender que a nossa esperança, esperar em Deus, nós, como novas criaturas, convertidos, e agora nós temos que entender que a nossa esperança agora está numa outra situação, que é a mansão celestial, a morada lá no céu. Então, agora a nossa mentalidade, agora a nossa ações, nós temos que focar. Então, agora, numa confiança e uma esperança num Deus que é vivo, num Deus que é poderoso. Porque quando nós chegamos aqui, nós já nos arrependemos, nós aprendemos e estamos aprendendo a confiar em Deus. Então nós estamos tendo a oportunidade de que, enquanto o mundo prega o imediatismo, a nossa pregação agora então é esperar num Deus que tudo pode, esperar num Deus que vai suprir as minhas necessidades, esperar em Deus que, por mais que o mundo fale, por mais que o mundo pregue, por mais que o mundo ensine algumas doutrinas, aponte alguma direção, agora o meu foco é outro. O meu foco agora é os ensinamentos de Deus, é a Bíblia. Então, enquanto o mundo está desesperado aí com a alta do dólar, a alta do petróleo, a alta dos alimentos, guerra aqui, guerra de lá, nós olhamos para a Bíblia e entendemos e compreendemos que tudo isso iria ocorrer para que o Mestre pudesse voltar. Tudo isso está anunciado na Bíblia. Então, para nós não é novidade, e para nós não deveria ser novidade, melhor dizendo, e nós teríamos que estar mais preparados que este mundo. Que o mundo está cego pelo nosso inimigo, que o mundo está correndo atrás de valores e de coisas que na eternidade não farão diferenças, enquanto de fato se arrepender, se converter a Cristo, então o que nos fará então ser próspero na vida eterna. E é por isso que hoje o mundo batalha não contra as nações, mas contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. E é por isso que tanto se vê o ódio contra o povo de Israel, onde uma nação cujo Deus estabeleceu é tão perseguida e odiada desde o início da sua história e tão visível hoje no mundo inteiro, onde um judeu é perseguido no aeroporto, em suas casas, em seus comércios, sem ter feito mal à sociedade, mas pelo simples fato de ter uma promessa de Deus e incomodar o inferno. E nosso quarto ponto, com certeza, eu já fiz e você também vai fazer, e constantemente nós iremos repetir essa ação que nós iremos falhar. Então, se Deus sabe que nós vamos falhar em todas essas coisas, então o que fazer? Romanos 3, 21 a 26 nos diz assim. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei dos profetas. É a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, depois todos
pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o propósito de Deus seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E primeira carta de João nos diz assim também, João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda a justiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso, e sua palavra não está em nós. Então, nós vemos aqui que o próprio Deus nos orienta. Olha, eu sei que vocês são pecadores, são limitados, vocês precisam ser santificados, vocês precisam se santificar, mas ao mesmo tempo, por causa do seu pecado, vocês vão errar, vocês vão pisar na bola. Mas saibam de que se vocês acontecerem isso, Jesus Cristo morreu na cruz para justificar vocês. Então vocês precisam confessar o seu erro, apresentar diante dele e se arrepender. E então pegar e se tornar novamente justificados através do seu arrependimento em Cristo. Então, vocês se tornam justificados pelo sangue de Cristo na cruz. Então, essa é o que nos faz, então, entender que o perdão de Cristo não se limita aos pecados do ponto que a gente se arrependeu, se converteu para trás, mas também dos pecados que vamos cometer daí para frente. Porque não somos perfeitos, não somos, não vamos nos tornar 100% santos, não vamos nos tornar da noite para o dia novas e perfeitas criaturas. Mas Deus, sabendo disso, nos deixou a segurança em Cristo Jesus, que se nos arrependermos de nossas ações, dos nossos pecados e confessarmos, continuaremos essa caminhada e nesse processo de transformação. Então aqui nós vemos que o próprio livro de 1 João 9 nos demonstra: se confessarmos os pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Assim como no livro de Romanos, como aqui, nós vemos que Deus nos demonstra e nos aponta que pelas nossas próprias ações nós não vamos conseguir, por meritocracia, a salvação, o arrependimento e o céu, porque o nosso coração é extremamente enganoso, extremamente praticante de pecados. Então, por isso que nós precisamos da cruz de Cristo, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confiar, nós precisamos aprender a esperar em Deus. E por que então nós chegamos aqui e achamos então que porque alguém, um Deus sobrenatural, forte, poderoso, nos quer tanto? A nossa mente humana não vai conseguir compreender, entender ou simplesmente tentar dimensionar as ações de Deus. Porque o nosso pecado não vai conseguir enxergar o amor completo de Deus por nós. Em 1 Coríntios 18,
a 25 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilei a iniquidade dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está os escribas? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, porque sua própria sabedoria Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação, porque os judeus pedem os sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós, pregadores de Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tendo os judeus como os gregos, e esse é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a loucura, é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então nós não vamos entender jamais Deus, porque Deus vai sempre agir contra as leis deste mundo, contra o entendimento do homem, contra a sabedoria do homem, porque Deus, como diz aqui o texto de 1 Coríntios, Deus achou loucura na sabedoria do homem, então ele fez a sua sabedoria se tornar loucura para os homens. Então, quando o mundo prega e fala que quem está anunciando ou pregando a Cristo se torna louco, está jogando sua vida pela janela, está perdendo tempo, para nós que cremos, é poder de Deus. Então, essa é a nossa esperança, essa é a nossa confiança e essa é a nossa certeza. Por isso que nós não vamos nunca, jamais conseguir entender a Deus. E então, por que, no meio de tudo isso, Deus nos escolheu? Em 1 João 2,14, Deus começa dizendo assim: filhinhos, eu vos escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conhecem aqueles que existem desde o princípio. Jovens, vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Então, nós vemos aí a primeira parcela, porque Deus nos escolheu, porque a palavra de Deus permanece em nós. Assim que nós entendemos, compreendemos e absorvemos a palavra de Deus, ela se torna parte de nós, ela se torna algo que nós não abrimos mão, nós não negociamos. Em João, capítulo 15, versículo 13, diz assim: ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fazem o que lhes ordeno. Já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor seu faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhe dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e designei para que vos dei fruto. O fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que lhe pedir no meu nome, eu lhes concederia. Então, outra característica, porque Deus nos escolheu, para que nós nos alimentássemos da presença dele, da palavra dele, e fôssemos e multiplicássemos o evangelho sobre a face da terra. E o nosso último texto aqui em 1 Coríntios 1:27, nos diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios,
escolheu as coisas fracas deste mundo para envergonhar os fortes. Então, se você acha que você é imerecedor, então você se encaixa nesse texto. Se você acha que para você não tem mais solução, você se encaixa nesse texto. Se você acha que para este mundo você não tem mais valor, você se encaixa nesse texto. Você se encaixa nos padrões de Deus. Basta você começar desde o top primeiro deste vídeo, que é se arrependendo, confessando e pedindo a ajuda de Deus. E depois você vai entender e compreender melhor o Evangelho da Cruz, a palavra de Deus. Espero que você tenha sido abençoado com essa mensagem. Compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que Deus possa te abençoar quando sair novos vídeos aqui nesse canal. Que Deus o abençoe e até o nosso próximo encontro aqui neste canal, em nome de Jesus.